Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. E aí pessoal, beleza? Eu tenho percebido que essa pandemia tem nos trazido algumas crises. Uma crise econômica, uma crise sanitária e agora uma crise política também. E vocês estão acompanhando aqui no Instagram, esse é o terceiro vídeo que eu gravo sobre essa pandemia de uma forma mais individualizada, já que eu estou com suspeição e ainda aguardando o exame. Até então, até esse momento, desde o início da pandemia, eu tenho colocado conteúdos aqui para que você aumente o seu rigor clínico e aí com isso possa ter o melhor manejo da população que você é responsável aí dentro do seu município, dentro do seu local de atuação médica. No entanto, hoje, em virtude de algumas reflexões, eu venho aqui falar um pouco mais sobre outros impactos que essa pandemia pode trazer. Como médico, existe uma forte tendência de eu focar no impacto de saúde. Só que vocês devem estar rodando aí na timeline de vocês, no feed, nos stories, alguns posicionamentos diversos. E eu venho aqui falar sobre de uma forma mais clara, sem excesso de paixão, de uma forma talvez mais objetiva e com um dado, o que é que esses posicionamentos argumentam, né? Para que você, com seu senso crítico, possa elaborar sua própria opinião. Então, eu enxergo sim que esse momento devemos ter uma atenção no que está acontecendo de forma aguda, mas não é de todo mal buscar perceber ou buscar tirar algumas conclusões do que pode acontecer nos próximos meses ou anos no nosso país. E esse é o primeiro ponto, a crise econômica. Eu venho falar sobre esse tema agora, depois de tantos dias da pandemia, em virtude desse tema estar mais na mídia aqui, pelo menos nas nossas redes aqui, o algoritmo está me mostrando muito essa movimentação após o pronunciamento do presidente Bolsonaro na noite de ontem, quando ele fez recomendações relacionadas a não reclusão e aí sugerindo que algumas escolas, alguns serviços pudessem ser abertos. Isso gerou um desconforto que traz uma crise política também para o Brasil. Mas vamos ver o que é que essa opinião tá falando, né? Então, do ponto de vista econômico, qual o impacto que pode trazer? Bem, quando você atende no seu consultório privado, seja na parte clínica ou porventura você é um cirurgião, você é um ortopedista, um otorrino, um dermato, estou citando essas especialidades porque frequentemente eu tenho colegas dessas áreas que a gente dialoga aqui em box e eu sei que tem uma quantidade significativa dessas especialidades, mas uma quantidade significativa também de clínicos médicos generalistas. Quando você tem uma população que não pode pagar por a sua consulta, você também tem a redução do seu consumo. Vamos começar de você. Então, você médico no período da pandemia, reduziu o seu consumo. Isso aí é fato. Aí você pode dizer, não, eu tenho dinheiro, eu posso consumir. Sim, mas não tem o serviço, está fechado. Então, a redução do consumo, ela pode acontecer em virtude da redução da disponibilidade de bens e serviços ou da redução de recursos que você tem. O que é você ou eu numa ilha com $1 milhão se eu não posso gastar? Então, o dinheiro é uma ilusão. O que de fato acontece é o movimento do dinheiro na economia, o que proporciona o avanço e o acesso a bens e serviços para toda a sociedade. E esse avanço do consumo de bens e serviços para a sociedade está relacionado com o aumento da sensação de qualidade de vida. Então, tem até uma historinha que diz assim, que a metáfora da prostituta, né? Chegou um estrangeiro numa cidade pequena e aí ele chegou no hotel. Aí perguntou o cara lá, o atendente, você tem algum quarto disponível? Aí o atendente falou que sim, tem um quarto disponível. Disse, quanto é a diária? É R$100. Aí ele pagou R$100, ok? E aí colocou o dinheiro no caixa e o cara foi levar ele até o quarto. Nesse meio tempo, o cara que o dono do hotel pegou os R$100 e correu para a padaria para pagar os pães que ele estava devendo lá na padaria. O padeiro, por sua vez, correu para pagar os seus fornecedores de farinha, açúcar e outras matérias-primas que ele utilizava na padaria. O dono desse local onde vende as matérias-primas correu para pagar a prostituta que ele tinha contratado outro dia. Isso tudo de R$100. E a prostituta correu para pagar o hotel onde ela fazia os serviços dela.
os R$ 100. E aí, o cara que estava esperando a acomodação, ele subiu até o quarto, não gostou do quarto e desceu, pediu o dinheiro de volta, os R$ 100. Olha que negócio que explica muito bem como essa engrenagem da economia funciona. O dinheiro rodou em toda a cadeia de produção, pagou todo mundo, né? E o cara não consumiu o quarto. Então, o que vale de fato é a movimentação do recurso dentro da economia. E isso faz com que todo mundo tenha mais acesso a bens, serviços, aumente o consumo, aumente a disponibilidade de ter acesso à alimentação, à moradia e a outros bens que estão disponíveis na nossa sociedade configurada como capitalista. E aí, quando a economia está muito pulsante, né, muito arrojada, as indústrias crescem, os trabalhadores são empregados com uma forma de receber um retorno com salário, e esse salário se movimenta dentro do mercado, então volta até você para pagar o seu atendimento médico, entendeu? Então, se a gente tiver uma redução da economia, a gente tem alguns danos da movimentação do dinheiro na economia. Então, quais são os danos que podem acontecer? Então, está associado o aumento da violência com economias deficitárias. É possível, então, que a gente tenha um aumento da violência em um dado momento. É aquela pessoa que não tem uma boa formação, que não tem como conseguir um bom emprego, estava submetido a algum emprego que a empresa quebrou por conta da crise. Então, essa violência aumenta de acontecer em algumas populações com maior nível de pobreza. Mas eu não quero ser determinista e não enxergue isso como determinismo, que a pessoa não tem emprego e aí com isso passa a assaltar. Não é isso que acontece. Outros determinantes da violência, para que aconteça a violência, eles exercem uma grande influência. Por exemplo, o caráter, né, o desenvolvimento educacional das pessoas, a influência religiosa em suas consciências vão barrar ou não a ocorrência de latrocínio e outro tipo de violência mais. Não está associado apenas, né, a baixo acesso a dinheiro. Tão claro é isso que grandes ricos roubam, né? E essas falcatruas que acontecem nos políticos, eles roubam e ocasionam mortes também. O cara rouba do hospital, rouba da merenda pública, então não há determinismo social. O que existe é, de uma forma global, um aumento possível, em virtude dessa variante, de acontecer mais violência em nossa sociedade. Então, de alguma forma, vai aumentar também o número de mortes ao longo do tempo. Esse é o argumento da crise econômica que a gente tem nesse momento, tá? E a crise sanitária, né? A crise de saúde, o que é que está acontecendo? Então, nós temos um serviço de saúde preparado para atender uma quantidade de pessoas que epidemiologicamente procuram os serviços de saúde. No entanto, uma pandemia faz com que, ao ter uma grande quantidade de pessoas doentes, graves, elas ocupam rapidamente os leitos. Essa ocupação rápida dos leitos, em um dado momento, vai fazer com que o serviço entre em colapso, ou seja, chegou à sua capacidade máxima e ainda está chegando pessoa em busca de atendimento. Quando chega nesse momento, as pessoas passam a não morrer mais em virtude da doença propriamente, mas ela começa a morrer por falta de assistência a condições leves. Então, se uma pessoa chega com dispneia, com falta de ar, com saturação baixa, hoje em um ambiente hospitalar, ela tem como receber um bom manejo. Se houver necessidade, vai acontecer a intubação, ela vai para o ambiente de UTI e é possível que ela saia bem. Mas se ela chegar com esse mesmo quadro e o hospital não tem insumos suficientes para proporcionar a ela acesso a um respirador, acesso a uma UTI, ela vai morrer por falta de assistência. E esse é o grande receio de nós médicos, baseado nos dados de outros países, que haja um colapso no sistema de saúde e com isso haja uma quantidade de mortes excessiva, né? Qualquer morte é muito, né? Quando a gente analisa no individual, mas vai haver uma quantidade de mortes por falta de prestação de serviço. Então, você enxergou agora quais as duas visões que estão sendo compartilhadas por aí, que a crise econômica pode gerar um dano no longo prazo e também morte em um dado momento, mas que a crise de saúde, a crise sanitária, se a gente não ficar em casa, pode gerar um dano bem intenso nesse momento, que são a morte das pessoas. Eu vejo, e a crise política, né, não vou me ater aqui a falar de uma forma muito detalhada sobre isso, mas
existe um momento atual um grande conflito entre o ente federal, os governadores e muitos municípios, por eles estarem colocando condutas diversas. Um coloca uma conduta, o outro coloca outro posicionamento de como agir diante da pandemia. Como médico, eu tenho um direcionamento mais intenso para que as pessoas não morram de forma aguda por falta de assistência, mas você pode ter uma opinião diversa à minha. A maior parte das sociedades médicas, dos estudos, tem mostrado que esse isolamento social, nesse momento, né, gera bons resultados. Porque o vírus, SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, ele tem um alto poder de contágio, e se a gente ficar em casa, reduz esse poder de contágio. E a sobrevida dele é por volta de 7 dias, então se a gente ficar um tempo em casa, é possível que ele vá acometendo aos poucos a população, e esse é o objetivo, de que acometer aos poucos e não todo mundo ao mesmo tempo. O objetivo não é que ele desapareça, o objetivo é que as pessoas vão ficando doentes aos poucos e, à medida que vão ficando doentes, recebam assistência e não chegue àquele colapso do serviço de saúde, tá? Eu também penso que podemos tirar bons aprendizados desse momento atual, como pessoa física, como economia, como vivência em comunidade. Então, eu vou falar da pessoa física como médico. E você que é médico e médica também, que eu estou produzindo esse conteúdo aqui para você que é médico e médica dentro do meu perfil do Instagram, pode ter. Então, desde 2016 eu falo sobre inteligência financeira. É um dos conteúdos que eu tenho trazido mais nos últimos anos aqui, carreira médica, inteligência financeira, por eu ter cometido alguns erros, e aí eu acabei falando muito sobre isso. E eu venho falando sobre ter a reserva de emergência, ao começar a investir, tem um balanceamento de carteira, sendo que uma grande parte dos jovens médicos, que são os meus alunos nos cursos, etc., eles nunca viveram uma crise. Então, uma grande parte pode ter aprendido pelo amor, né? Eles entenderam os fundamentos que regem as finanças pessoais e construíram sua reserva de emergência, seus investimentos com uma carteira balanceada, uma parte em renda fixa, outra em variável. No entanto, uma parte significativa dos médicos, eles não estavam nem aí com finanças pessoais, a organização de uma planilha, do seu consumo, do seu gasto. E com isso, a gente chegou no momento em que foi recomendado a que você não, pelo menos o médico não, né? Mas só se estiver infectado. Mas que uma grande parte da população deixou de receber dinheiro. Se você está no consultório privado, o serviço privado, você está deixando de receber algum dinheiro das suas consultas ou mesmo do seu plano de saúde. Você provavelmente está trabalhando só em enfermaria, em ambiente hospitalar e pronto-socorro. Os seus recursos reduziram. E se você não se preparou para esse momento de intempérie da vida, você está sofrendo muito. Então, ter a reserva de emergência, existe um método bem definido para que você tenha um bom conforto e uma maior previsibilidade da vida, mesmo com as intempéries que a vida traz. A reserva de emergência é um patrimônio que você tem para viver momentos como esse, da pandemia. Existem outros passos também, não é o objetivo do vídeo, mas é algo que eu quis trazer, que pode ser que isso gere um aprendizado para todos nós médicos. Alguns não aprenderam pelo amor, mas agora vão aprender pela dor. Reduziram o seu poder econômico em virtude de não poderem trabalhar e com isso vão ter um maior cuidado daqui para frente com seus recursos financeiros, um maior rigor no seu consumo. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. Outro impacto que acontece também é que, ao começar a investir, a gente estava numa onda de que a Bolsa de Valores, né, que é um tipo de investimento chamado de renda variável, estava crescendo muito. Então, não era tão difícil escolher uma ação e a empresa se rentabilizasse, a sua ação se rentabiliza, né? Ela fica mais valorizada e você ganha mais porcentagem de dinheiro sobre o que você investiu, que a empresa valoriza. Só que a renda variável tem certa imprevisibilidade que se revelou agora. Então a gente está aí no cenário da bolsa que caiu ali por volta de 40% do início do ano para cá. Quem estava focado só em investir na bolsa de valores perdeu, em média, 40% do seu patrimônio. Quando eu falava de que você tem que ter uma reserva de emergência, patrimônio de oportunidade, de segurança, para que você possa ter também um investimento em renda fixa e depois começar a investir em ação por volta de 20%, 25% ali dos seus recursos, ou um pouco mais, a depender do volume do seu recurso, do seu tino pela identificação das melhores oportunidades e também pelo seu
sua disponibilidade em se expor a maior ou menor risco, né? E aí você conseguia investir em ação, e mesmo que se você tivesse respeitado isso, caso tenha investido, você não estava tão preocupado, porque a maior parte dos seus recursos estariam ali na renda fixa. Mas a crise, a pandemia vai gerar esse aprendizado, e no longo prazo você vai tratar melhor os seus recursos financeiros, eu tenho certeza. Sobre a crise sanitária, a crise de saúde, algumas lições ficarão também para a população. Por exemplo, higienização, etiqueta de higiene, né, das vias respiratórias. Então, eu acredito que vai ficar essa lição para aquela pessoa que não lavava as mãos quando chegava da rua para casa, que tinha hábitos inadequados de higienização dos fomites, né, do ambiente domiciliar. Nós médicos, eventualmente chegava, andava de jaleco por todo canto, deixava no carro e pegava lá, deixava o jaleco no banco do carro, não tinham cuidado de guardar lá no saco e colocar dentro de uma mochila e lavar em casa. Quando chegava em casa, do jeito que chegava, já ia para a mesa e almoçar ou jantar. Então, eu acredito que vai ficar essa lição de ter um maior cuidado e de ter a consciência que os micro-organismos existem de fato, né? É uma consciência mais objetiva. Eu sei que a gente já sabia que existiam, mas ficou mais patente aí o dano que ele pode causar. Então, quando a gente chegar de casa, nós vamos ter esse cuidado de higienizar as mãos, tirar a roupa de uma forma imediata, tomar banho, depois ir à mesa e, com isso, proteger as nossas famílias de contaminações que a gente traz do nosso trabalho. Dentro do ambiente de trabalho também, como médicos, eu acredito que vai ficar uma lição de ter um maior cuidado e rigor de higienizar as mãos entre o paciente e outro, de requerer e de utilizar os EPIs que são preconizados para o exercício da nossa profissão, utilização do jaleco, da luva eventual, do óculos quando for necessário, e também a higienização do nosso ambiente de trabalho é uma lição que fica. No Japão está acontecendo a pandemia também, mas eles estão tendo mais... não está se alastrando tão rápido quanto em outros países. Por quê? Porque já, historicamente, o Japão ele não tem uma proliferação de agentes biológicos entre a sua população. As epidemias não acontecem muito lá. Por quê? Porque ao menor sinal de sintoma de doença potencialmente capaz de contaminar outras, eles têm os cuidados. Eles não saem de casa, não precisa ter aqueles ida para o serviço atrás de atestado, porque o empregador entende, né, que as pessoas são mais honestas e que ao faltar o trabalho tem essa permissividade maior em relação aos seus empregadores. Utilizam máscaras quando vão ao metrô, aos ônibus, ao trem-bala, né, quando estão com sintomas respiratórios, e com isso há uma redução drástica da evolução de patógenos dentro da comunidade japonesa, que tem 125 milhões de pessoas. Então, se a gente traz um pouco disso também, dessa higiene nossa como médico, da população também ficar essa lição, é algo bom que pode vir da economia. Então é isso, nesse vídeo eu quis falar esses pontos listados como frequentes aqui na minha timeline, impactos econômicos, impactos de saúde e o que a gente pode tirar de lição nesse momento. Mas continuo e afirmo que a minha tendência agora é ter uma preocupação maior à manutenção das vidas das pessoas e que as pessoas permaneçam em casa até que a gente tenha um maior controle dessa pandemia, da propagação do vírus dentro da nossa comunidade. Mas eu entendo também que haverá um impacto econômico considerável. A gente tem que cada vez mais ter de uma forma intensa essa sensação de comunidade, que foi uma coisa boa também que aconteceu. Você que respeitou a quarentena, é uma forma de você manifestar respeito para a sociedade. Quando você não sai de casa, você está protegendo o idoso que tem o maior índice de letalidade, a doença. Então, é uma maneira de você dizer que se importa com a sociedade. Então, essa sensação de comunidade é algo que nós precisamos ter agora e que precisamos levar depois da pandemia para que a gente possa se recuperar do ponto de vista econômico. Continuando visitando lá aquele restaurante que você costumava ir para movimentar o dinheiro na economia, mas ao mesmo tempo não se excedendo em dívidas, tendo cuidado com seus recursos financeiros, né, individuais, aumentando a oferta de bens e serviços que você pode entregar para a sociedade, e com isso facilita a circulação de recursos dentro da nossa economia, macroeconomia.
Espero que você tenha aumentado a sua visão sobre esse tema. E vamos continuar conversando aqui sobre isso e aumentando sempre o nosso poder crítico. Afinal, só assim a gente vai ficar melhor a cada dia. E uma coisa que eu estava comentando sobre esses temas aqui com a minha esposa, que ela destacou e o crédito vai para ela, é que assim, nunca foi tão patente aquela ideia de que a mudança que você quer no mundo acontece com você, né? Então, você não saindo de casa, você é a mudança que você quer, de não alastrar a pandemia. E você pode extrapolar essa afirmação, que é do Gandhi, né, para vários temas da sua vida. Se você quer mudar o mundo, então muda você. Não é exatamente essa a frase, mas essa é a ideia. Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web-aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.